Temos connosco em estúdio Mónica Ferro, deputada do PSD, para analisar estes temas. Muito boa tarde, Mónica. Para já, um problema técnico que não nos permite prosseguir com esta entrevista. Começa então pelo bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho. Muito boa tarde e obrigada por estar presente na edição das 12. E começamos pelo CREN, que deve ser hoje aprovado. A nova gestão do CREN deve ser hoje aprovada em Conselho de Ministros. Passos Coelho resiste às pressões internas e externas por parte das confederações patronais para que a gestão do CREN não fique apenas confinada ao Ministério da Economia. Esta decisão é uma forma de desautorizar Álvaro Santos Pereira? Olha, eu desse aspecto não sei, porque não estou por dentro do Governo, não faço parte de nenhum dos partidos que integram o Governo, nem nenhum outro, mas dir-lhe que o importante para mim do CREN é que ele funcione, que seja aplicado, se possível, na sua totalidade, porque tem havido até agora uma dificuldade muito grande em esgotar em projetos viáveis aquilo que são os milhões que o CREN consigo acarreta. Portanto, o que precisamos é uma gestão do CREN mais ativa, uma decisão se calhar também mais rápida e que hajam projetos que justifiquem exatamente que as verbas do CREN sejam aplicadas. Quanto à questão da gestão ser deste ou ser daquele, também o que é preciso é arranjar um sistema que seja eficiente. Compreende-se que neste momento o CREN corresponde exatamente àquilo que são, em geral, as atribuições do Ministério da Economia. Mas numa fase destas, e também numa fase como Portugal vai viver nos próximos anos, isto tem que ser tudo muito bem coordenado com o Ministério das Finanças. E a coordenação é possível, não é preciso confrontos, nem é preciso arranjar falsas lutas, porque nas empresas é isto que nós fazemos todos os dias quando somos dirigentes. É compatibilizar as várias áreas, os vários responsáveis e tentar que eles trabalhem em equipa. E trabalhar em equipa eu acho que é a grande fortuna deste ou de qualquer outro governo. Mas portanto, a palavra final é de quem manda, exatamente, que é o Primeiro-Ministro. E ao Primeiro-Ministro que tem que decidir como é que vai exatamente estabelecer esta relação entre o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia. Mas não lhe pareça muito improvável esta questão do Ministro das Finanças ter a última palavra, seja aqui, seja noutras áreas. É que tem que haver também uma concentração de tudo aquilo que é financeiro num só sítio. Não quer dizer que todos os outros setores, que os outros departamentos, os outros ministérios não tenham sua capacidade de decisão e de, efetivamente, conduzirem até ao fim os processos. Mas tem que haver uma coordenação, ou poderá haver uma coordenação, que a mim, pessoalmente, como pessoa da empresa, não me parece má, que seja feita exatamente pelo financeiro. É um controller que ali está e que, portanto, terá uma última palavra sobre os dinheiros, que são muitos, que são importantes e que podem relançar parcialmente a economia. Mónica Ferro, agora sim já conseguimos ouvi-la. Considera, como diz o bastonário da Ordem dos Economistas, que, por exemplo, com o déficit em fundo, é natural que tudo o que for despesa, gestão de dinheiros, passe pelo Ministro das Finanças e o CREN também? Eu considero, como acabamos de ouvir, que a questão da consolidação orçamental e da componente orçamental de todas as grandes decisões do Governo tem que ser equacionada. E acho que aqui nesta matéria, como em muitas outras, nós aproveitamos para fazer um bocadinho de especulação política sobre a própria lógica de funcionamento interno do Governo. Mas a verdade é que não tem havido brechas. E se reparar, mesmo depois desta tentativa de desgaste ou desta tentativa de se encontrar uma não articulação dentro do Governo, o que se assistiu foi que todos vieram dizer que o que está em causa não é o Ministro A ou o Ministro B, o que está aqui em causa é uma visão articulada para a gestão destes dinheiros que são fundamentais. E desse ponto de vista, eu acho que esta discussão é até um pouco estéril do ponto de vista da gestão política, porque a nós o que nos interessa, e eu não pertenço ao Governo, mas a nós o que nos interessa enquanto portugueses, enquanto cidadãos, é que o dinheiro seja de facto bem gerido, seja aplicado para os seus fins e objetivos últimos, além de que não é inaudito o Ministro das Finanças ter um papel na gestão dos fundos estruturais que vêm de Bruxelas. A Manuela Ferreira Leite teve-o enquanto esteve no Governo. Portanto, nós estamos aqui apenas a reorganizar uma certa gestão, quando a execução e a coordenação vai se manter no Ministério da Economia, porque é o Ministério da Economia que tem até agora os mecanismos e os instrumentos para fazer esta execução e esta coordenação. Mas a palavra final caberá sempre ao Ministro Vítor Gaspar. A palavra final caberá, como nós acabamos de ver, ao Primeiro-Ministro, que é o Primeiro-Ministro que toma a decisão de quem é que vai intervindo nas várias etapas. Aqui há, de facto, uma grande preocupação que a própria gestão dos dinheiros dos fundos estruturais seja feita dentro de um quadro orçamental que é apertado, que é rigoroso e que também nos é imposto
pela situação excepcional em que o país está. Portanto, esta é mais uma medida de preparar o país para fazer face ao desafio excepcional que nós vivemos neste momento. Mas, à parte de todas as polémicas que têm vindo a público, na sua opinião, a gestão do CREN ficaria melhor nas mãos do Ministério da Economia ou das Finanças? A gestão do CREN tem estado até agora no Ministério da Economia. Talvez por isso nós nos tenhamos habituado a ver apenas o Ministério da Economia com competências para esta matéria. Mas é claro que o CREN só vai beneficiar de uma gestão articulada que envolva ambos os ministérios, que têm um papel fundamental nesta questão. Hoje, a verdade é que a oposição não vai deixar cair este tema, como ouvimos há pouco na peça, no debate quinzenal. Durante toda a tarde. O PS pediu para ouvir no Parlamento o Ministro, e agora estou a citar, o Ministro responsável pela gestão dos fundos comunitários, e o líder parlamentar sublinhou mesmo, seja ele quem for. Já a CGTP diz que prefere que mudem as políticas do que o Ministro. Como é que encara estas declarações? Encaro-as como naturais da oposição, é evidente, e, como lhe estava a dizer, penso que esta tarde vai ser o leitmotiv de toda a discussão no Parlamento. De qualquer maneira, repare, aquilo que eu lhe disse é aquilo que sentem as pessoas das empresas e que sente o cidadão da rua, que é que nós o que queremos é que funcionem as coisas. Portanto, se o CREN funcionar, se o CREN for aplicado devidamente, se houver um controle das verbas como deve ser, se houver uma estrita aplicação daquilo para que o CREN nos é concedido, então isso é o que nós desejamos. Que seja A, B ou C, ou que passe por um ou por dois ministérios, isso é indiferente. Para o homem da rua, para o homem das empresas que vai beneficiar do CREN, se tiver projetos que sejam viáveis, o que interessa é que funcione. Mónica, considera que hoje o Primeiro-Ministro vai conseguir pôr um ponto final nesta polémica? Não tenho dúvidas, é o que tem acontecido. Sempre que a oposição tem trazido para a ribalta estas questões que são de coordenação dentro do próprio Governo, eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro tem mostrado à sociedade que nós temos soluções, temos uma visão e que o que é menos relevante é exatamente esta questão da pequena questiúncula política. E eu uso o termo questiúncula política porque, ao fim e ao cabo, é isso que tem acontecido nos últimos debates com o Primeiro-Ministro. A oposição elege temas que considera bandeiras e são temas que depois se esvaziam e que, passado a espuma dos dias, o que se vê é que eram notas, eram apontamentos para fazer caixa e para fazer barulho junto à comunicação social. E lamentarei se acontecer isso esta tarde, da parte da oposição, porque nós precisamos de uma oposição construtiva que nos ajude a encontrar soluções para o país, mas se for mais uma tarde em que a oposição insista nestes debates de pormenor, assim será e assim teremos que fazer. O reforço de poderes do Ministério das Finanças já vem do governo de José Sócrates. Na altura atribuiu a Teixeira dos Santos o controlo e a admissão de funcionários públicos, e o próprio Teixeira dos Santos, que é o antecessor de Vítor Gaspar, defende o reforço dos poderes do Ministério das Finanças e diz que é uma condição necessária, mas não suficiente, para que o país ultrapasse a crise. Não é suficiente, o que é que falta mais? Vamos lá ver, é uma condição necessária, é verdade, porque efetivamente não é só do professor Teixeira dos Santos e do governo anterior. Eu penso que desde que os governos, nomeadamente constitucionais, já, como sabe, há muitos anos, tomaram posse, os ministros das Finanças, em geral, têm cada vez um escopo de atuação e de controle maior. Porquê? Porque, efetivamente, a economia portuguesa vive sempre com muitas dificuldades. Nós temos sempre problemas financeiros, problemas de déficit, problemas de desequilíbrio das nossas balanças e, portanto, há ali uma palavra sempre a dizer pelo Ministro das Finanças. Não me parece mal, parece-me realmente condição necessária, se calhar se é suficiente ou não. Eu não tenho aqui elementos que me possam dizer isso, mas penso que com o tempo e com o acerto, efetivamente, daquilo que é a atuação de uns e de outro, será com certeza necessária e suficiente a condição que será satisfeita dessa forma. A nova Comissão vai funcionar com 7 ministros, integra 7 ministros, entre eles o ministro Álvaro Santos Pereira, e vai funcionar enquanto durar o programa de assistência a Portugal, ou seja, se tudo correr bem, até ao final de 2013. Considera que existe a possibilidade de, ultrapassado este limite, depois desta data, a gestão do CREN possa voltar para as mãos do Ministério da Economia? Eu aí vou ter que me escusar de fazer mais comentários, porque eu não conheço a composição da Comissão, ainda não tive a oportunidade de ler. Eu estou a ouvir isso pela primeira vez. Também eu, não ouvi. Mas não posso deixar de
de aproveitar para trazer à colação as declarações que nós tivemos ontem do novo representante da Troika em Portugal, que nos vem dar total confiança no sentido de dizer que não está nada a ser planeado para o reajustamento, isto no sentido de nos dizer que em 2013, com certeza, que haverá mais normalidade na situação portuguesa. De que forma é que isso vai implicar estas decisões? Como digo, peço-lhe desculpa, mas de facto não conheço as decisões, não as consigo comentar. Rui Leão Martins, outra das notícias que está a marcar hoje a atualidade é o facto do Governo autorizar a TAP a manter salários. Os cortes feitos, ao que tudo indica, vão ter de ser devolvidos, os cortes salariais dos ordenados de janeiro e fevereiro, e só os subsídios de férias e de Natal é que vão ser eliminados para salários superiores a 600 euros brutos mensais. A minha pergunta é: a TAP, ou melhor, o Governo, o Ministério das Finanças, justifica esta manutenção de salários com o facto de ser uma empresa em concorrência e em fase de privatização? A minha pergunta é se estes argumentos justificam mais um regime de exceção depois dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos também terem tido este regime de exceção. Pois sabe que, efetivamente, é sempre relativamente penoso nós sabermos que as medidas são aplicadas na totalidade a tudo o que é funcionário público, porque, efetivamente, são funcionários diretos do Estado e que depois se torna mais difícil fazê-lo àquilo que são as empresas públicas. Sejam empresas públicas de relevância que estão efetivamente em concorrência no mercado e que normalmente até têm apresentado lucros, o caso da Caixa Geral de Depósitos, este ano é um ano excepcional, porque, como sabe, o sistema todo, com as imparidades várias, tem um resultado negativo. E depois a TAP efetivamente está em concorrência e, além de estar em concorrência, está em processo apressado e final, digamos, de privatização. Eu penso que talvez por isso seja de admitir mais esta exceção, embora, por um lado, nós gostávamos de ver todos tratados de uma forma igual, mas, por outro, também, realmente não pode haver uma lei cega que não leve em determinada atenção aquilo que são aspectos particulares. A TAP tem estes dois, é nesses dois que, digamos, se refugia para repor os ordenados. Eu penso que o mais importante da TAP neste momento e em 2012 é assistirmos finalmente a um processo que há mais de 20 anos, há mais de 25 anos se fala, que é a privatização da TAP. Mas a verdade é que já não é a primeira vez que a TAP usufrui deste regime de exceção, já no ano passado tal aconteceu. Isto significa que não cumprir compensa? Não, isto significa que nós estamos a olhar para a situação da TAP com a circunstância atual sempre presente, ou seja, a TAP está de facto num processo concorrencial e num processo de privatização. E esse para nós é um dado fundamental. Uma empresa, para ser apetecível no mercado de privatização, tem que ser uma empresa em que, além de haver boas regras de gestão, haja também alguma paz social. Esta exceção prende-se com essa questão, com a questão de nós reconhecermos que os trabalhadores da TAP estão numa situação de concorrência e que estão num processo de privatização e, portanto, nós temos que tornar a empresa o mais apetecível possível para os mercados internacionais e para os compradores que possam estar interessados na TAP. E é só isso, esta nossa preocupação. É claro que é, mais uma vez, uma questão de adaptar a regra geral às várias situações particulares que se forem sendo identificadas. E repare que as exceções não são assim tantas. Portanto, eu acho que nós não podemos ver nisto uma espécie de perda de autoridade ou de abertura de precedente. O que nós aqui estamos a fazer é olhar com muita atenção para situações muito particulares que nos levantam problemas e que nos levantam considerações muito específicas. E no caso da TAP, garanto-lhe que as grandes preocupações são ter uma empresa viável a quando da privatização e introduzir introduzir a menor destabilização possível na empresa. As grandes preocupações são essas. Mas a questão aqui, Rui Leão Martins, é que muitas outras empresas do setor empresarial do Estado podem olhar para estas decisões como exatamente uma abertura de precedentes. Sim, como uma exceção. Isto significa que há empresas do setor empresarial do Estado de primeira e de segunda? Não sei. Há estas causas, como eu lhe digo, umas ligadas à questão da Caixa e do sistema financeiro, que é importante. Há esta da privatização, que, havendo a privatização na data indicada, até vai tornar isto relativamente secundário, porque a partir daí o estatuto dos trabalhadores vai mudar radicalmente também. E depois tem as outras empresas que me está a falar. Ora, as empresas públicas em geral, e sabe que essa é uma das grandes preocupações que temos aqui já discutido várias vezes, são empresas deficitárias. E são empresas que também não têm algumas, a grande maioria, condições para a chamada privatização. Pode haver concessão, mas privatização é complicado. Isso sucede sobretudo com os dos transportes. Portanto,
São situações muito diversas e é muito difícil para o cidadão compreendê-las todas, mas também para quem governa é muito complicado, com certeza, porque ou teria uma lei cega, como eu dizia, ou então atendendo às várias particularidades, acaba por ter que abrir aqui exceções, fazer ali um pouco diferente. Vamos ver no fim, para ver se isto resulta tudo bem. Mas a verdade, Mónica, é que muitas outras empresas podem pedir ao Governo, fazer ao Governo o mesmo pedido. Como é que o Governo depois vai gerir estes pedidos? Podem se sentir na legitimidade de o fazerem? Pois, isso é uma questão que tem que ser gerida passo a passo, porque ainda hoje, quando o ministro Vítor Gaspar se referiu a esta questão, ele veio dizer que os trabalhadores da TAP não vão ter cortes na massa salarial, mas a TAP tem que prosseguir um plano de cortes equivalentes na despesa global, mostrando que, mais uma vez, que o que está em causa é preparar a empresa para a privatização que vai ocorrer a breve trecho. E, portanto, outras empresas que possam estar em situação semelhante, não sei, é uma análise, caso a caso. Eu reitero que a lei é geral, mas as situações excepcionais têm que ser sempre contempladas. É verdade que temos que reconhecer que quem sofre o corte, digamos, cego, não gosta de ver estas situações. Qualquer um de nós teria uma reação relativamente desfavorável. Agora, é evidente que este caso a caso que a doutora Mónica estava a falar sucede. Sucede, olha, na vida privada empresarial, como pode suceder na vida pública. Porque realmente há situações e peculiaridades que justificam algumas decisões um bocadinho diferentes. No caso da TAP, volto-lhe a repetir, eu penso que haver privatização a tão breve trecho traz uma importância a esta decisão relativamente secundária. Justifica. A verdade é que a TAP já tinha feito este pedido há 2 meses e durante este período fez cortes entre 1,5% e 5% de cortes salariais. São esses que então vão ser repostos. Quando estava obrigada a fazer cortes entre os 3,5% e os 10%. Mais uma vez eu pergunto se não cumprir compensa. Poderá ser. Muito obrigada, Rui Leão Martinho, Mónica Ferro, pela vossa presença nesta edição das 12.